Ela me chamou de bruxa, assim, na cara dura, sem pedir desculpa, sem hesitar. Me chamou de bruxa porque eu tive a audácia de perguntar a data do casamento do meu próprio filho. Vou contar como chegamos até ali, mas preciso que você saiba primeiro que eu não sou mulher de engolir desaforo calada. Nunca fui. Aprendi cedo que silêncio em excesso é confundido com concordância, e eu não concordava com nada do que estava acontecendo. Meu nome é Leonora, tenho 66 anos. Fui funcionária pública por 34 anos. Passei por chefe que gritava, colega que roubava mérito e processo que sumia sem explicação. Aprendi a navegar em terreno difícil sem perder a cabeça nem a dignidade. Sou viúva há 8 anos. Moro sozinha num apartamento que pago com minha aposentadoria e com o aluguel de uma sala comercial, que comprei há 20 anos, quando o dinheiro ainda comprava alguma coisa, e eu tinha a clareza de investir antes de gastar. Tenho um filho, o Vinícius, 41 anos, advogado, homem inteligente, que às vezes usa a inteligência para se convencer de que está certo quando está errado. E há 2 anos ele se envolveu com a Bruna. Não vou descrever a Bruna com adjetivos que me façam parecer a sogra clichê que não aceita ninguém para o filho. Vou descrever com fatos, que é como eu aprendi a trabalhar em 34 anos de serviço público. Fato número 1. A Bruna entrou na vida do Vinícius em setembro. Em novembro do mesmo ano, ela havia se mudado para o apartamento dele. Não houve conversa prévia com ele, não houve apresentação formal para mim, não houve nada. Eu soube porque liguei para o Vinícius numa quinta-feira à noite e uma voz feminina atendeu dizendo que ele estava no banho. Fato número 2. Nas 3 vezes em que fui ao apartamento do Vinícius depois que ela se mudou, a Bruna esteve presente em 2. Nas 2, ela foi cordial da forma mais eficiente possível. Aquela cordialidade que não gasta energia nem cria intimidade. Me ofereceu café que ela não havia feito. Sentou na sala por exatamente o tempo necessário para não parecer grossa e depois desapareceu para o quarto com uma desculpa de trabalho que eu não fui verificar. Fato número 3. O Vinícius parou de me ligar com a frequência de antes, não de uma vez, progressivamente, de 3 vezes por semana para de 1 para 15 em 15 dias. Depois, mensalmente, quando eu ligava, atendia, era atencioso, mas havia uma tensão no tom dele que eu não conseguia nomear, mas que sentia como quem conhece uma voz há 41 anos. Esses são os fatos dos primeiros 6 meses. No 7º mês, o Vinícius me ligou para contar que havia pedido a Bruna em casamento. Estava animado, com aquela voz de quem acabou de fazer algo grande e precisa compartilhar. Eu disse parabéns, com toda a sinceridade que consegui reunir naquele momento, que não era pouca coisa. Perguntei quando seria o casamento. Ele disse, ainda não definimos. A gente te avisa. A gente te avisa como se eu fosse uma tia distante a ser notificada, em vez de a mãe do noivo não disse nada. Guardei aquilo. Nos meses seguintes, a Bruna criou um perfil nas redes sociais para documentar o processo de planejamento do casamento. Eu não sigo ela, mas a Zenaide, minha cunhada, segue e me mandava print de vez em quando, com aquela perversidade carinhosa de quem acha que está me informando quando está me provocando. Pelos prints da Zenaide, eu soube do local escolhido, do tema escolhido, das cores escolhidas, do fornecedor de bolo escolhido e da lista de convidados que estava sendo montada, tudo antes de qualquer conversa direta comigo. A lista de convidados é aqui que a coisa começa a ficar interessante. Nos prints que a Zenaide mandava, a Bruna comentava o processo de montar a lista com aquela transparência performática de quem sabe que está sendo observada. E escolhe exatamente o que vai mostrar. Num desses comentários, ela havia escrito: estamos mantendo o casamento pequeno e íntimo, só pessoas especiais para os 2. No outro, mais recente, ela havia mencionado o salão de festas escolhido, um lugar de luxo numa parte nobre da cidade que eu conhecia de nome e que sabia não ser barato.
para um casal que havia se casado recentemente e que ainda estava montando a vida. Aquele tipo de escolha dizia alguma coisa. Não sei dizer exatamente o que, mas dizia: pessoas especiais para os dois. Eu li aquilo numa terça-feira de manhã, enquanto tomava café. Coloquei a xícara na mesa. Reli e senti alguma coisa se mover dentro de mim que eu aprendi a reconhecer ao longo de 66 anos. A certeza de que uma situação estava indo num caminho que eu precisava verificar antes que chegasse longe demais. Liguei para o Vinícius naquela tarde. Ele atendeu com aquela voz de quem está no trabalho e pode falar, mas preferiria não. Perguntei, direto: Vinícius, o casamento de vocês já tem data? Ele disse: tem. Foi marcado semana passada. Semana passada. A data havia sido marcada semana passada, e eu não sabia. Perguntei qual era a data. Ele ficou em silêncio por um segundo. Depois disse: Mãe, eu ia te ligar para conversar sobre isso. Eu disse: sobre o quê, especificamente? Outro silêncio. Então ele disse uma coisa que eu ouço até hoje com a nitidez de quem grava: o que dói, mãe? A Bruna quer um casamento pequeno, só os mais próximos. E ela acha que seria melhor se você não fosse. Fiquei em silêncio, não de choque, exatamente, de processamento, porque havia uma parte de mim que havia se preparado para algo difícil naquela ligação, mas outra parte que ainda não havia acreditado completamente que chegaria a isso. Disse: seu casamento. E você concorda com ela? Ele disse: Mãe, eu não quero que fique assim. Mas é o casamento dela também. E ela... Eu disse: tá bom, Vinícius. E desliguei. Fiquei sentada na minha poltrona por uns 10 minutos sem fazer nada, olhando para a parede na frente. A parede que tinha uma foto do Vinícius, com 4 anos, sentado no colo do pai, os dois rindo de algo que ficou fora do enquadramento. Depois, peguei o telefone de novo, não para ligar para ele, para ligar para Bruna. Eu sei, você tá pensando que foi impulsivo. Talvez tenha sido, mas queria ouvir da boca dela, sem intermediário, sem versão, filtrada, pelo filho que estava tentando proteger os dois ao mesmo tempo e não estava conseguindo proteger ninguém. A Bruna atendeu no segundo toque. Isso me disse que ela estava esperando. Perguntei, com a mesma calma que usava quando precisava de informação de um processo difícil em 30 anos de serviço público: Bruna, você pode me explicar por que eu não fui convidada para o casamento do meu filho? Ela ficou em silêncio por um segundo. Depois disse, com aquela clareza de quem havia ensaiado ou de quem simplesmente não tinha filtro: porque o casamento é para pessoas especiais para nós dois. E a senhora não se qualifica. Não se qualifica. Como se eu fosse candidatura a uma vaga, eu disse. Entendi. Ela disse: e já que a senhora está perguntando, não quero ser indelicada, mas a senhora não foi convidada e não vai ser. Pode se programar sabendo disso. Aí eu disse uma coisa: não vou fingir que foi o meu melhor momento. Disse: Bruna, com toda a educação que a minha mãe me ensinou, que claramente não foi a mesma que a sua te ensinou, eu só quero que você saiba que decisões têm consequências para todo mundo. E ela disse, e eu ouço essa frase até hoje: vai se benzer, sua bruxa. Desliguei, fiquei olhando para o telefone por um momento. Depois coloquei na mesa, fui até a cozinha, aqueci o café que havia esfriado e bebi de pé na bancada enquanto pensava. Tinha me chamado de bruxa. Tudo bem, bruxa eu ia ser, mas do jeito que só funciona de verdade, em silêncio, com paciência, com o timing certo e sem pressa nenhuma. Porque a Bruna havia cometido um erro que muita gente comete quando subestima uma mulher de 66 anos com 34 anos de serviço público e um apartamento comercial alugado. Ela havia esquecido de perguntar o que eu era além de mãe do Vinícius. E essa informação ela ia descobrir
no tempo certo, mas antes de chegar nessa parte, deixa eu te contar quem é a Leonora que ficou de pé na cozinha bebendo café frio depois de ser chamada de bruxa. Nasci em 1958 numa cidade pequena do interior de Minas Gerais. A mais velha de 4 irmãos, filha de um professor primário e de uma costureira que trabalhava até de madrugada quando precisava. Aprendi desde cedo que dinheiro não vem por acaso e que mulher que não sabe o que tem na própria conta é mulher que depende de quem sabe. Fiz concurso público aos 23 anos. Passei na primeira tentativa. 34 anos depois, me aposentei como chefe de seção de contratos, função que eu havia alcançado não por indicação nem por sorte, mas por saber mais sobre aquela área do que qualquer pessoa ao meu redor, e por não ter medo de demonstrar isso quando era necessário. Casei com o Eduardo aos 27, um homem quieto, de princípios sólidos, que sabia ouvir mais do que falava e que foi o melhor parceiro que eu poderia ter tido para a vida que construímos. Morreu de câncer de pâncreas 8 anos atrás, rápido como essa doença costuma ser, com uma velocidade que não deu tempo de me preparar, mesmo que preparação fosse possível para aquilo. Ficou o Vinícius, e ficou o apartamento, e ficou a sala comercial que o Eduardo havia insistido que comprássemos, quando eu achava que era cedo demais. Ficou também a Leonora que havia aprendido, ao longo de tudo aquilo, que a vida não pede licença, mas que você pode, com trabalho e atenção, preparar o terreno para quando ela vier. O Vinícius cresceu sendo um filho bom, não perfeito. Filho perfeito. Não existe. E quem afirma que tem é porque não está prestando atenção. Mas bom, no sentido real da palavra. Estudioso, honesto, com senso de humor herdado do pai que eu sempre apreciei. Fez direito. Passou na Ordem dos Advogados do Brasil, na primeira tentativa como eu havia passado no concurso. Montou uma sociedade com 2 colegas, que foi crescendo devagar e com saúde. A gente se dava bem, almoçava junto toda semana, ou quase toda semana, ligávamos com frequência, discordávamos sem drama e concordávamos sem bajulação. Era uma relação adulta, de mãe e filho, que eu havia trabalhado para construir desde que ele tinha uns 15 anos e que havia dado certo, até a Bruna aparecer. Não vou dizer que eu soube desde o primeiro momento que ela seria um problema. Isso seria aquela narrativa fácil, de retrospecto, em que tudo parece óbvio depois. No começo, eu havia simplesmente notado as coisas que notei, os fatos que descrevi, e mantido uma postura de esperar para ver. Esperar para ver é uma estratégia que funciona bem quando você tem paciência. Eu tenho 34 anos de serviço público, desenvolve uma paciência estratégica que a maioria das pessoas não entende como pode coexistir com personalidade forte. Mas há um limite para o esperar para ver. E o meu limite foi aquela ligação com o Vinícius e o silêncio dele, antes de dizer que seria melhor se eu não fosse ao casamento. Naquela noite, depois do café frio e do telefonema com a Bruna e da palavra bruxa que havia ficado no ar, sentei na minha poltrona com um caderno de papel. Eu anoto coisas em caderno de papel, desde que era jovem. Computador, celular, tudo bem. Mas quando preciso pensar de verdade, pego o caderno. Escrevi no alto da página a data. Embaixo escrevi 3 colunas. Na primeira, o que eu sei. Na segunda, o que eu preciso saber. Na terceira, o que posso fazer com o que tenho. Coluna do que eu sabia. O casamento estava marcado sem a minha participação. Eu havia sido excluída. O Vinícius havia concordado, seja por convicção ou por pressão. A Bruna havia me chamado de bruxa com uma facilidade que dizia que ela não tinha nenhum medo de mim. Coluna do que precisava saber. Qual era exatamente a situação financeira do Vinícius? Porque havia algo naquela dinâmica toda que me dizia que a exclusão não era só pessoal, era estratégica. E estratégia financeira eu entendia bem. Coluna do que eu podia fazer. Esperar, observar e, quando o momento chegasse, não desperdiçar. Fechei o caderno, fui dormir. Não dormi de imediato.
Fiquei deitada na escuridão do quarto por um tempo, olhando para o teto, com aquela voz interna, que aparece de madrugada e pergunta coisas que você preferiria não ouvir. E se eu estiver errada? E se o Vinícius realmente estiver feliz e eu estiver sendo a mãe que não larga? E se a Bruna tiver alguma razão que eu não estou conseguindo enxergar? Essas perguntas eu deixei existir, não as ignorei. 34 anos de serviço público me ensinaram que a pessoa que não ouve a contra-argumento é a pessoa que perde no recurso. Então ouvi, considerei e cheguei à mesma conclusão, independente de qualquer motivação da Bruna. O que havia acontecido, havia acontecido. E o que eu ia fazer com isso era minha decisão, não dela. Dormi bem depois disso. Sempre durmo bem quando tenho um plano, mesmo que o plano ainda esteja em estágio de esqueleto. O casamento aconteceu num sábado de maio. Eu soube pela Zenaide que havia sido convidada porque era prima do Vinícius, em grau suficiente para ser considerada próxima, mas não próxima o suficiente para saber de tudo o que estava acontecendo. A Zenaide foi, mandou fotos e comentou com aquele jeito dela que a Bruna estava linda e que o Vinícius parecia feliz, mas um pouco tenso, um pouco tenso. Eu olhei para as fotos que a Zenaide mandou, olhei para a cara do meu filho naquelas fotos. Havia algo nos olhos dele que eu reconhecia e que não era a alegria limpa de quem está vivendo exatamente o que quer viver. Mas eu não disse nada. Não era a hora. A hora chegou 7 dias depois do casamento. Era uma segunda-feira de manhã. Eu estava fazendo café quando o celular tocou. Era o Vinícius. Atendi. Ele disse, com aquela voz de quem está tentando parecer casual e não está conseguindo: "Oi, mãe. Tudo bem?" Eu disse: "Tudo bem. Você?" Ele disse: "Sim, sim. Olha, queria só checar uma coisa. O aluguel da sala. Você já pagou esse mês?" Fiz uma pausa calculada. Não longa demais para parecer teatral, só o suficiente para deixar a pergunta pousar. E então eu disse: "Ué, Vinícius, não te avisei." Silêncio. Um silêncio de alguns segundos que disse mais do que qualquer resposta poderia ter dito. Ele disse: "Avisei?" "Avisar o quê, mãe?" Eu disse que parei de pagar o aluguel. Semana passada. Liguei para o seu escritório na sexta, a sua secretária atendeu, pedi para te passar o recado. Não chegou, mais silêncio. Depois, que aluguel, mãe? O aluguel da sala onde fica meu escritório. Eu disse, o mesmo de sempre, mas deve ter dado problema na comunicação. Acontece. A voz dele mudou de tom. Naquele segundo, ficou com aquela qualidade de quem está tentando entender alguma coisa que não fecha. Mãe, você está me dizendo que parou de pagar o aluguel do meu escritório? Eu disse. Estou dizendo que não paguei esse mês. Se vai continuar assim, ainda não sei. Depende de algumas coisas. Ele disse. Que coisas? Eu disse. Conversa de pessoa presente, Vinícius, não de telefone. E desliguei, pela segunda vez, naquela semana. Agora, antes que você pense que eu estava sendo cruel ou que estava punindo o Vinícius por algo que, na verdade, era responsabilidade da Bruna, preciso te explicar uma coisa que fica de fora, quando você ouve só a superfície de uma história. A sala comercial que eu havia comprado 20 anos atrás ficava num prédio de escritórios a 8 quarteirões do apartamento do Vinícius. Quando ele montou a sociedade com os 2 colegas, há 6 anos, eu havia oferecido a sala para ele alugar por um valor abaixo do mercado, porque o prédio era bom e a localização era ótima, e porque eu queria ajudar sem dar de graça. Que dar de graça não ensina o valor das coisas. Mas havia uma cláusula no contrato que eu havia redigido com cuidado, porque 34 anos de contratos públicos ensinam que cláusula mal escrita vira problema depois. A cláusula dizia que o contrato era renovado anualmente mediante concordância de ambas as partes, e que qualquer parte poderia não renovar mediante aviso prévio de 30 dias. O aviso prévio de 30 dias eu havia enviado na semana antes do casamento. Por escrito, por e-mail, com confirmação de leitura, e por carta registrada com aviso
de recebimento. O Vinícius havia recebido os dois no dia em que estavam se preparando para o ensaio fotográfico pré-casamento, segundo o horário de leitura do e-mail que ficou registrado no sistema. Ele havia lido e não havia dito nada. Soube depois, pela conversa que tivemos semanas mais tarde, que ele havia lido o e-mail de pé, no corredor do estúdio, com a Bruna chamando do fundo para apressar. Havia pensado deve ser engano dela, ou algum problema pontual. Vou resolver depois da lua de mel. Não havia dito nada para a Bruna porque sabia que abriria uma conversa que não queria ter naquele dia. Havia guardado como item para resolver depois. Depois havia chegado. Depois do casamento havia chegado. E agora ele estava lidando. Você está acompanhando? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já fez algum favor importante para alguém da família? Um favor que virou hábito e que a pessoa começou a tratar como garantido, sem perceber que era favor e não obrigação? Comenta aqui embaixo, porque essa é uma das armadilhas mais silenciosas que existem nas relações familiares. O favor que se transforma em direito adquirido, o gesto de carinho que se transforma em expectativa, a generosidade que, quando para, é chamada de crueldade. Eu havia alugado aquela sala para o Vinícius por valor abaixo do mercado por 6 anos. Havia renovado o contrato 5 vezes sem questionar. Havia recusado 2 inquilinos, que haviam oferecido valor mais alto porque preferia ter o filho naquele espaço. Isso era meu direito? Era. Era generosidade. Também era. E o contrário. Não renovar? Era crueldade? Não. Era o exercício do mesmo direito que havia me permitido ser generosa. A propriedade era minha, a decisão era minha, e eu havia exercido esse direito dentro dos termos contratuais, com aviso legal, sem surpresa jurídica para ninguém. A surpresa havia sido humana, e essa surpresa, confesso, havia sido calculada, porque a Bruna havia me chamado de bruxa, e eu estava apenas sendo o que ela havia sugerido, com toda a precisão e a paciência que 66 anos de vida ensinam, mas o aluguel era só o começo. Era o primeiro movimento, o mais óbvio, o que ele havia notado na segunda-feira de manhã, com a voz de quem caiu da cama, sem entender por quê. O que vinha depois era mais complexo, porque eu havia passado a semana entre o casamento e aquela segunda-feira fazendo o que sempre fazia quando precisava entender uma situação, completamente pesquisando, anotando, consultando quem sabia mais do que eu. E o que eu havia descoberto naquela semana mudava algumas coisas, não a meu favor exatamente, mas tampouco a favor de quem havia me chamado de bruxa com tanta desenvoltura. A história estava longe de acabar. Na verdade, ela mal havia começado. Você vai querer estar aqui para o que vem na próxima parte. Se ainda não está inscrita no canal, faz isso agora. Todo domingo tem uma história nova. De gente real. De vida real. E às vezes de bruxa com paciência de servidora pública e 30 anos de contrato bem redigido. Até domingo, o Vinícius apareceu na minha porta, na quarta-feira. Não na segunda, quando eu desliguei o telefone pedindo conversa presencial. Não na terça, quando ele havia mandado 3 mensagens que eu havia respondido, com um só pode vir quando quiser. Na quarta-feira, 2 dias depois da ligação do aluguel. Ele estava na minha porta às 7 da noite, com aquela cara de quem passou 2 dias tentando montar um argumento e chegou sem ele. Pronto. Entrei, fiz café. Sentamos na mesa da cozinha porque é onde sempre conversamos de verdade, não na sala, que é onde se recebe visita. Cozinha é onde se resolve as coisas. Ele começou com o aluguel. Disse que havia recebido o aviso, que havia sido no pior momento possível, que ele havia decidido guardar para depois da lua de mel, achando que seria um detalhe a resolver, que não havia esperado que o mês viesse e o pagamento não viesse junto. Eu ouvi tudo sem interromper. Quando ele terminou, eu disse: Vinícius, eu sei que você recebeu o aviso. Sei o dia e o horário em que você abriu o e-mail. Não estou discutindo o aviso. Ele disse: Então o que você está discutindo? Eu disse: Nada ainda.
Estou ouvindo. Ele ficou me olhando por um segundo, com aquela expressão de filho adulto que não sabe bem se está sendo respeitado ou conduzido. Depois disse: Mãe, eu preciso saber se você vai renovar o contrato ou não. Os sócios estão perguntando. Os sócios estão perguntando. Havia chegado à minha cozinha, preocupado com o que os sócios estavam perguntando. Eu disse: Dá para me falar primeiro sobre o casamento? Ele fechou os olhos por um segundo. Abriu. Disse: Mãe. Eu disse: Não precisa ser longa a conversa. Só quero entender uma coisa. Quando a Bruna disse que eu não devia ir, você concordou ou foi convencido? Silêncio. Não o silêncio de quem não sabe a resposta. O silêncio de quem sabe está avaliando quanto da resposta vai dar. Depois ele disse: No começo, eu discordei. Disse para ela que você era minha mãe e que não fazia sentido. Mas ela tinha argumentos. Dizia que você nunca havia aceitado ela de verdade. Que nas vezes em que vocês se encontraram, você havia sido fria. Que o casamento precisava ser um dia bom para os dois. E que com você lá, ela não ia conseguir relaxar. Eu ouvi aquilo. Disse: E você acreditou nisso? Ele disse: Eu acreditei que ela acreditava. Que para ela era verdade. E que o casamento era dela também. Há uma diferença entre acreditar que alguém acredita em algo e acreditar no próprio argumento. O Vinícius havia se convencido de que estava sendo respeitoso com a esposa, quando na verdade estava sendo omisso com a mãe. Essas duas coisas se parecem de dentro, mas são diferentes de fora. Não disse isso naquele momento. Guardei, perguntei: Vinícius, a Bruna sabe que você está aqui? Ele disse: Sabe que eu vim conversar com você sobre o contrato. Eu disse: E sobre o resto? Ele disse. Não perguntou. Disse: Entendi. Sobre o contrato. Vou precisar de mais alguns dias para decidir. Tem outras coisas que estou avaliando antes. Ele disse: Que coisas? Eu disse: Também conversa presencial. Quando você tiver tempo de verdade, não passando entre uma reunião e outra. Ele ficou me olhando, depois disse: Você está com alguma coisa na cabeça que não está me contando. Eu disse: Tenho 66 anos, filho. Sempre tenho alguma coisa na cabeça que não conto de imediato. Isso não é segredo, é processo. Ele deu um meio sorriso. Apesar de tudo, deu. Porque era o tipo de coisa que eu dizia há anos. E ele havia aprendido que quando eu dizia isso era para esperar e não para forçar. Tomamos o café, ficamos mais um tempo na cozinha, conversando sobre coisas que não eram o casamento nem o contrato. O trabalho dele, um caso complicado que estava tocando, uma reforma no corredor do meu prédio que estava atrasada. Coisas normais. Aquele tipo de conversa que faz o que foi dito antes repousar, sem que ninguém precise voltar a ele imediatamente. Quando ele foi embora, fiquei na cozinha depois que a porta fechou. Pensei no que ele havia dito. Que a Bruna tinha argumentos, que ela havia dito que eu era fria, que nas vezes em que havíamos nos encontrado, eu não havia aceitado ela de verdade. Aquilo era parcialmente verdade, e eu precisava ser honesta sobre isso. Eu havia sido cautelosa, não fria. Havia observado antes de abrir. Havia esperado ver antes de confiar. Isso era frio para quem queria aprovação rápida e incondicional. Era prudência para quem tinha aprendido que entusiasmo precoce às vezes cria expectativas que machucam depois. Mas eu sabia também que a narrativa que a Bruna havia construído sobre mim para o Vinícius era uma narrativa que servia a um propósito. Não necessariamente consciente, não necessariamente maldoso, mas servia. Porque quando você convence o parceiro de que a família dele é o problema, você vai ocupando o espaço que era dela. Isso eu havia visto acontecer antes. Em colegas de serviço, em amigas, em histórias que chegavam de vários lados. Não era padrão raro, era padrão humano, repetido com pequenas variações. O que era mais raro, eu ia descobrindo, era quando a família que estava sendo afastada tinha recursos próprios. Recursos que a outra parte havia assumido como garantidos, sem verificar se eram de fato, porque havia algo que a Bruna não havia calculado quando havia me chamado de bruxa e me mandado me benzer. Ela havia assumido que o Vinícius ia continuar tendo o que sempre teve, e o que ele sempre teve
em parte significativa, passava por mim, não de forma dramática, não de forma que eu pudesse ser acusada de controlar ou chantagear, de forma discreta e estrutural, como as coisas que sustentam uma vida costumam ser. A sala comercial era a parte óbvia, mas havia outras coisas que eu havia estado verificando naquela semana. Coisas que tinham a ver com o que eu havia escrito na segunda coluna do meu caderno. Qual era exatamente a situação financeira do Vinícius? E o que eu havia encontrado havia me surpreendido. Não completamente, mas o suficiente para que eu precisasse entender melhor antes de tomar qualquer decisão. Você está me acompanhando nessa parte mais lenta da história? Eu sei que todo mundo quer saber logo o que eu fiz, qual foi a virada, como terminou, mas preciso que você entenda o caminho, porque o caminho é a parte que importa. Qualquer pessoa pode fazer uma coisa impulsiva quando está magoada. O que eu fiz não foi impulsivo, foi construído, e as coisas construídas precisam de fundação. Vou te contar o que eu havia encontrado nos meses anteriores ao casamento. Eu havia notado nos prints que a Zenaide mandava que o casamento estava sendo planejado em escala que não combinava com que eu sabia sobre a situação do Vinícius. Ele ganhava bem, o escritório havia crescido, mas crescido dentro de um ritmo que eu conhecia, porque ele me contava quando as coisas iam bem e quando iam menos bem. O salão escolhido, o buffet, a decoração que aparecia nas fotos do perfil da Bruna. Tudo aquilo somava um número que eu fazia mentalmente com a facilidade de quem passou décadas aprovando orçamentos. E o número não fechava com o que eu sabia da renda do Vinícius. O que fechava, eu havia descoberto depois de uma conversa discreta com um amigo do Eduardo que trabalhava num banco e que eu havia consultado sem dar detalhes, era que o Vinícius havia feito um empréstimo pessoal 3 meses antes do casamento, um empréstimo de valor significativo, com parcelas que iam comprometer a renda dele por 3 anos. 3 anos de parcela. Para um casamento de um dia. Eu não julgava o casamento. Cada um gasta como quer o que é seu. O que eu estava avaliando era o que aquilo dizia sobre o estado das coisas e sobre o que podia vir pela frente, porque havia outra informação que eu havia obtido de uma fonte, que prefiro não detalhar, mas que era confiável. O apartamento do Vinícius, que era alugado, havia sido renegociado por um valor mais alto depois que a Bruna se mudou. A renda dela, que eu havia investigado discretamente, era de consultora de comunicação em regime de freela, o que significava variável e sem garantia. 2 rendas comprometidas. Um empréstimo de 3 anos e uma sala comercial por cujo aluguel eu estava sendo a única estabilidade real. Eu não havia feito aquela conta para punir ninguém. Havia feito para entender, porque quando você entende completamente o que está acontecendo, as decisões ficam mais claras, você para de agir por emoção e começa a agir por clareza. E a clareza me dizia que o Vinícius estava numa situação mais frágil do que ele provavelmente havia percebido, e que parte dessa fragilidade havia sido construída em cima da suposição de que eu ia continuar sendo o chão enquanto ele usava meu suporte, para alcançar coisas que, sem esse suporte, não seriam tão acessíveis. Não era raiva que eu sentia enquanto processava tudo isso. Era uma tristeza fria que eu reconhecia como o jeito que a decepção se instala em mim quando envolve pessoas que amo. Não quente, não explosiva, fria e precisa como temperatura de câmara de conservação. Na quinta-feira de manhã, liguei para o Dr. Marcelo Assunção, que havia sido o advogado do Eduardo em assuntos patrimoniais por anos e que havia me auxiliado quando precisei reorganizar as coisas depois da morte do Eduardo. Um homem de uns 60 anos, seco, eficiente, que cobrava caro e valia cada centavo. Pedi uma reunião. Ele disse que tinha uma janela na sexta-feira. Fui na sexta. Levei o caderno de papel. Levei os documentos que tinha e sentei na frente dele com a postura de quem aprendeu a fazer reunião de trabalho antes de qualquer coisa pessoal. Contei o que havia acontecido. O casamento.
a exclusão, a Bruna, o aviso de não renovação, o que eu havia descoberto sobre a situação financeira do Vinícius e o que eu estava considerando fazer. O Dr. Marcelo me ouviu sem interromper. Quando terminei, ele ficou em silêncio por um momento, daquele jeito de quem está organizando os pontos antes de falar. Depois disse: Leonora, você está descrevendo uma situação com várias camadas. O que você quer que eu avalie primeiro? Eu disse: quero saber o que posso fazer com o que tenho, dentro da lei, dentro do que é certo e sem me expor à acusação de que estou sendo vingativa. Ele disse: essa é a pergunta certa. E começou a falar. O Dr. Marcelo era do tipo que organizava raciocínio em pontos numerados mesmo quando estava falando, não só quando estava escrevendo. Era uma qualidade que eu apreciava, porque combinava com o meu próprio jeito de pensar. Disse que, do ponto de vista do contrato da sala, eu estava em posição completamente sólida. O aviso havia sido dado dentro do prazo, por meios documentados, sem ambiguidade. Não havia base para contestação. A sala era minha, o contrato previa não renovação com 30 dias de aviso, e eu havia cumprido. Ponto encerrado juridicamente. Sobre as outras coisas que eu havia descrito, a situação financeira do Vinícius, o empréstimo, a renda variável da Bruna, ele disse que eram informações de contexto que me ajudavam a entender o quadro, mas que, do ponto de vista legal, não criavam nenhuma obrigação minha, nem nenhum direito deles. Minha aposentadoria era minha. Meu apartamento era meu. A sala era minha. As economias eram minhas. Disse: em algum momento você fez alguma promessa formal de suporte financeiro continuado ao Vinícius? Eu disse: nunca. O contrato da sala era por escrito, com valor definido, renovável anualmente. O resto era informalidade voluntária que nunca se tornou compromisso documentado. Ele disse: então você está livre para tomar qualquer decisão sobre seus recursos que quiser, desde que respeite os prazos contratuais existentes. Eu disse: quero entender uma coisa específica. Existe algum instrumento que eu possa usar para proteger meu patrimônio de forma preventiva? Não retroativa, não punitiva, preventiva. Ele me olhou por um segundo. Depois disse: você está pensando em testamento. Eu disse: estou pensando em tudo o que for razoável. E foi aí que a conversa ficou interessante. O Dr. Marcelo me explicou que eu tinha plena liberdade para organizar meu testamento da forma que quisesse, respeitando a parte legítima, que por lei cabia ao Vinícius como herdeiro necessário. Mas a parte disponível, que correspondia à metade do patrimônio, eu poderia direcionar como quisesse, para instituições, para outros herdeiros se houvesse, para finalidades específicas. Ele também me falou sobre doação em vida com usufruto, instrumento pelo qual eu poderia transferir algum bem, mas manter o direito de uso e renda, enquanto vivesse. Me falou sobre outras ferramentas que eu não vou detalhar aqui, porque parte do que me protege é justamente não ter anunciado o que estava fazendo antes de fazer. O que eu posso te dizer é que saí daquela reunião com uma clareza que não tinha entrado. Não estava com raiva do Vinícius. Estava com a tristeza fria de sempre, mas acima dela havia algo mais produtivo. A certeza de que eu tinha escolhas reais, instrumentos reais e que nenhuma delas dependia da aprovação de ninguém. Quando saí do escritório do Dr. Marcelo naquela sexta-feira de tarde, parei na calçada e fiquei olhando para a rua por um momento. Havia uma coisa que eu não havia dito ao Dr. Marcelo, não porque fosse ilegal ou inadequada, mas porque era a parte mais pessoal de tudo aquilo, a parte que não cabia em coluna de caderno, nem em pauta de reunião de advogado. Eu ainda amava o Vinícius. Óbvio demais para precisar dizer, mas preciso dizer assim mesmo, porque às vezes as histórias de mãe que age deixam de fora o amor e ficam parecendo histórias de estrategista sem coração. Eu tinha coração, tinha tanto coração que havia doído de um jeito específico quando ele havia ficado em silêncio no telefone antes de dizer que seria melhor se eu não fosse. Porque aquele silêncio me disse que ele havia pesado e
escolhido. Não foi arrastado. Pesou e escolheu. E quando você entende isso, o amor não some, mas ele muda de posição dentro de você. Deixa de ser o que guia tudo e passa a ser uma das coisas que você carrega junto com outras coisas igualmente reais, como a sua dignidade, a sua clareza sobre o que você merece. No fim de semana seguinte ao da reunião com o Dr. Marcelo, o Vinícius me ligou de novo, dessa vez com um tom diferente. Menos da voz do trabalho, mais da voz de filho. Disse: Mãe, posso passar aí no sábado? Sem pauta. Só pra conversar? Eu disse: Pode. Ele veio no sábado à tarde, sem a Bruna, com um pacote de pão de queijo que havia comprado na padaria do caminho, que era o que ele trazia desde adolescente quando queria chegar bem. Sentamos de novo na cozinha, comi pão de queijo, bebi café. Ele disse: Mãe, eu preciso te pedir desculpa pelo casamento. Não pelo casamento em si, por como a coisa foi conduzida. Você merecia ter sido consultada, no mínimo, e eu não fiz isso. Deixei acontecer porque era mais fácil do que a conversa difícil. Eu ouvi aquilo. Deixei pousar. Disse: Vinícius, o que você está me dizendo agora é verdade? Ele disse: disse. Então, eu ouço. Mas preciso te dizer uma coisa em troca, e você precisa ouvir até o fim. Ele disse: Pode falar. Eu disse: Quando você se casou, você não era solteiro financeiramente. Você tinha um conjunto de apoios que a sua vida adulta havia sido construída em cima, a sala a valor abaixo do mercado. Os meses em que eu ajudei, sem que você precisasse pedir, a rede que existia porque eu existia. Isso não é acusação, é descrição. E o que eu quero que você entenda é que essas coisas não eram garantidas, eram escolha minha. E escolha pode mudar. Ele ficou em silêncio, eu continuei. Não estou te dizendo que vou cortar tudo. Não sou cruel e não é isso. Estou te dizendo que para que qualquer coisa continue sendo escolha minha, eu preciso sentir que minha presença na sua vida é escolha sua. Não conveniência, não tolerância. Escolha. Ele ficou olhando para a xícara de café por um longo tempo. Depois disse: Eu entendo o que você está dizendo. Disse: Você precisa conversar com a Bruna sobre isso. Não como o ultimato dela para ela, como conversa real de casal sobre onde a mãe dele fica nessa história. Ele disse: Eu sei. Eu disse: Enquanto essa conversa não acontecer, o contrato da sala continua suspenso. Não cancelado, suspenso, porque eu quero acreditar que você vai fazer essa conversa. Havia dado a ele uma saída que não era capitulação minha, era a possibilidade real de resolução. Uma porta que eu havia deixado aberta com medida, não escancarada. Ele foi embora naquela tarde com o peso de quem carrega algo que precisa fazer e que sabe que vai ser difícil. Eu fiquei na cozinha, depois que ele saiu. Lavei as xícaras. Guardei o que sobrou de pão de queijo no pote. Olhei pela janela da cozinha para o céu, que estava escurecendo naquela hora. A próxima parte da história estava agora nas mãos do Vinícius. E eu ia descobrir, na semana seguinte, que ele havia feito a conversa com a Bruna. E que a conversa não havia ido como nenhum dos dois havia esperado. Mas antes de chegar lá, preciso que você entenda algo sobre o que eu havia feito naquele sábado com o Vinícius. Porque tem gente que vai ler essa parte e pensar: ela está usando o dinheiro para controlar o filho. Não estava. Existe uma diferença entre controlar e informar. Controlar é dizer: você faz o que eu quero ou eu corto tudo. Isso eu não disse. Não havia condição, não havia ultimato, não havia lista de exigências. Havia uma informação. O que existia era escolha minha, não obrigação minha. E para que escolha continue existindo, a relação precisa ser recíproca. Essa não é chantagem, é honestidade sobre como as coisas funcionam. A chantagem é quando você usa o que tem para fazer o outro fazer algo contra a própria vontade. O que eu estava fazendo era o oposto. Estava deixando claro
que o outro tinha escolha real, mas que escolha tem consequência, que ele podia escolher uma vida em que a mãe era figura de conveniência ou uma vida em que a mãe era presença real, mas que as duas não vinham com o mesmo conjunto de apoios, porque apoio genuíno e presença decorativa não combinam no mesmo pacote. Isso era clareza. E clareza, às vezes, é o presente mais difícil de receber. Na semana seguinte, ia descobrir se o Vinícius conseguia receber. O Vinícius me ligou na quinta-feira da semana seguinte. Não era a voz do trabalho. Não era a voz do sábado com pão de queijo. Era uma voz que eu não havia ouvido nele em muito tempo. Aquela voz de filho que está se sentindo pequeno e não sabe bem onde se posicionar. Disse: Mãe, você tem um tempo para conversar agora? Eu estava em casa, tinha tempo. Disse que sim. Ele disse: Eu conversei com a Bruna, como você pediu. Fiz uma pausa antes de responder. Disse: Como foi? Silêncio de alguns segundos. Depois ele disse: Não foi bem. Eu esperava que não fosse simples. Mas não foi bem. É uma frase que comporta muitas coisas dentro. Perguntei: Pode me contar? E ele contou. Havia sentado com a Bruna numa noite daquela semana e dito o que precisava dizer, que a situação com a minha ausência estava pesando nele, que ele havia feito uma escolha no casamento, que havia sido errada e que precisava de algum movimento para consertar. Que eu havia deixado claro que minha presença na vida dele precisava ser escolha, não conveniência, e que ele concordava com isso. A Bruna havia ouvido e então havia dito algo que o havia surpreendido. Havia dito que ela havia agido daquele jeito porque havia sentido, desde o começo, que eu nunca havia aceitado. Que nas poucas vezes em que estivemos no mesmo espaço, ela havia sentido meu julgamento. Que morar na mesma cidade, que a sogra, que não gostava dela, havia sido uma pressão que havia pesado na relação desde o começo. E que excluir o problema do casamento havia sido a forma que ela havia encontrado de proteger o próprio dia. O Vinícius havia tentado mostrar outro lado. Havia dito que eu não era o tipo de pessoa que sabotava relacionamento, que minha cautela havia sido confundida com frieza, que eu havia simplesmente observado sem ainda ter razão para abrir. A Bruna havia dito que para ela não havia diferença entre cautela e rejeição quando você é a pessoa do outro lado. Eles haviam ficado em impasse. Depois disso, segundo o Vinícius, a Bruna havia dito uma coisa que havia mudado o tom da conversa, que se ele estava tão preocupado com o que a mãe achava, talvez ele precisasse decidir com quem queria de fato viver a vida. Eu ouvi aquilo e fiquei em silêncio. Não de surpresa, de tristeza, porque aquela frase, com quem você quer de fato viver a vida, era o tipo de pergunta que não deveria precisar ser feita num casamento de 2 meses. Era o tipo de pergunta que revelava, por baixo de tudo, uma insegurança que não era sobre mim, era sobre ela mesma e sobre que ela precisava do Vinícius para se sentir segura. Pessoas que se sentem seguras no próprio amor não precisam eliminar a família do parceiro para proteger o que tem. Elas negociam, elas estabelecem limites saudáveis. Elas pedem o que precisam sem transformar o pedido em ultimato de escolha. Mas eu não disse isso ao Vinícius naquele momento, porque ele já estava carregando o suficiente. Perguntei: E você que respondeu? Ele disse que não era uma questão de escolher entre ela e você, que as duas coisas precisavam existir, que um casamento que começa pedindo que o noivo abandone a própria mãe não tinha como ser saudável a longo prazo. Aquilo me pegou de um jeito que eu não esperava. Não porque fosse heróico, não foi heróico, havia chegado tarde, mas porque havia chegado e às vezes o que importa não é quando, mas se perguntei. Como a conversa terminou, ele disse: Mal? Ela foi para o quarto. Eu fiquei na sala. A gente não conversou direito. Depois disso, 2 meses de casamento, uma conversa difícil, e os dois dormindo em lados diferentes do impasse. Eu disse: Vinícius, o que você quer de mim agora? Ele ficou em silêncio por um momento. Depois disse, com aquela honestidade que aparecia nele nos momentos mais importantes,
Não sei ao certo. Acho que queria só contar para alguém que fosse ouvir, sem me julgar. Eu disse: estou ouvindo. E ficamos no telefone por mais um tempo, eu deixando ele falar. Ele destrinchando as camadas do que havia acontecido com aquele jeito dele de advogado que processa argumentos em voz alta para entender melhor. Falamos por quase 1 hora. Quando ele desligou, disse: obrigado, mãe. Eu disse: estou aqui. Depois que desliguei, fui até a janela do apartamento. Era uma tarde aberta, aquela luz de final de tarde que deixa tudo com bordas mais suaves. Pensei na Bruna, em quem era aquela mulher por baixo do comportamento, que havia me feito ser chamada de bruxa e ser excluída de um casamento. Pensei se havia algo que eu havia feito ou deixado de fazer, que havia contribuído para aquela dinâmica. E cheguei à mesma resposta de sempre, não por conveniência, mas por análise honesta. Eu havia sido cautelosa, havia observado, havia esperado para ver. Isso não era rejeição, era o jeito que eu funcionava com qualquer pessoa nova. Fosse nora, fosse colega de trabalho, fosse vizinha, eu não dava confiança de graça, porque havia aprendido que confiança dada sem razão cria dependências que machucam. Mas havia uma coisa que eu estava disposta a admitir, ao menos para mim mesma naquela tarde, que talvez eu pudesse ter feito mais cedo, para que a Bruna sentisse que havia espaço. Não porque eu devia, mas porque relacionamentos precisam de custo dos dois lados para funcionar. E eu havia esperado que o custo viesse primeiro dela, o que nunca havia vindo. Eram dois sistemas que não haviam conseguido se encontrar. E no meio deles havia um homem que amava os dois, e não sabia como segurar as duas pontas ao mesmo tempo. Você já esteve no meio de uma situação assim? Não necessariamente como filho, como qualquer pessoa que ficou entre duas forças que não conseguiam se entender, e que precisou encontrar um jeito de não ser despedaçada pelo meio? Comenta aqui embaixo, porque esse é um dos lugares mais difíceis em que uma pessoa pode estar. Nos dias seguintes, o Vinícius e a Bruna foram tendo as conversas que deveriam ter. Não foi rápido, não foi linear. O Vinícius me ligava de vez em quando, com atualizações que eu ouvia com cuidado, sem dar opinião, a não ser quando ele perguntava diretamente. Uma coisa que aprendi em 66 anos é que tem hora em que o melhor que você pode fazer por alguém que ama é não fazer nada, não puxar, não empurrar, não facilitar, não complicar. Só estar disponível e deixar que a pessoa encontre o próprio caminho. Aquilo era duro para mim, que sempre fui do tipo que resolve, mas era o que a situação pedia. Na terceira semana depois da conversa do Vinícius com a Bruna, ela me ligou. Eu atendi no terceiro toque, não no segundo como havia feito antes. Não por cálculo, por genuíno momento de hesitação sobre o que ia ouvir. A voz dela estava diferente de todas as outras vezes. Menos controlada do que na ligação em que havia me chamado de bruxa. Menos tensa do que na ligação em que havia tentado me convencer a voltar com o assunto do casamento. Era uma voz que eu não havia ouvido nela antes. A voz de quem abaixou uma guarda que estava há muito tempo levantada. Ela disse: Dona Leonora, eu sei que a senhora não tem razão nenhuma para me ouvir, mas eu precisava ligar. Eu disse: Pode falar. Ela disse: Eu errei. Errei de um jeito que não tem justificativa suficiente, mas que tem explicação, se a senhora quiser ouvir. Eu disse: Ouço explicação, mas não precisa ser hoje. Pode ser quando você estiver pronta. Ela ficou em silêncio por um segundo. Depois disse: Hoje eu tô pronta. E eu ouvi. O que ela me contou naquela ligação, não vou repetir em detalhes, porque havia coisas pessoais dela que não são minha história para contar. O que posso dizer é que havia uma história por baixo daquele comportamento. Uma história de família dela, de um padrão que ela havia absorvido sem perceber, de uma forma de se proteger em relacionamentos que havia custado caro para ela em situações anteriores, e que havia se ativado novamente comigo de um jeito que ela não havia controlado direito. Não era desculpa, ela mesma disse isso. Era contexto. Eu ouvi tudo. Quando ela terminou, disse: Bruna, eu aceito essa explicação como informação, não como resolução, porque resolução vai ser construída com tempo e com ação,
não com uma ligação. Ela disse, eu sei, mas eu precisava de algum lugar para começar. Eu disse, então isso é o começo. Desliguei. Fui fazer café. A situação não estava resolvida. Estava iniciada e inicio, como qualquer servidora pública de 34 anos sabe, é muito diferente de conclusão. Mas era alguma coisa. E alguma coisa, vindo de onde não havia nada, era mais do que eu havia calculado que viria. Naquela noite, sentei na poltrona com um caderno de papel no colo. Abri na página da lista de 3 colunas que havia feito semanas atrás. Olhei para a terceira coluna, o que posso fazer com o que tenho. Havia escrito, esperar, observar, não desperdiçar o momento certo. E então havia chegado o momento da ligação da Bruna, que não havia sido o momento que eu havia calculado. Havia sido diferente, mais humano, menos dramático, mais real. Pensei naquilo por um tempo. Uma das coisas que aprendi em décadas de serviço público é que os processos raramente terminam do jeito que você planejou quando os iniciou. A realidade tem um hábito irritante de ser mais complexa do que o papel. Você traça um caminho, a situação muda e você precisa ajustar sem perder o objetivo de vista. O objetivo eu havia mantido. O caminho havia mudado. Havia mais ajustes pela frente. Eu sabia disso. Uma ligação não conserta meses de dinâmica difícil. Não apaga uma palavra dita com a facilidade de quem não pesou. O que estava dizendo não reconstrói uma confiança que nunca havia sido completamente estabelecida, mas era começo. Na semana seguinte, o Vinícius me convidou para um almoço. Não na minha casa, não na casa deles. Num restaurante neutro, terreno de ninguém, que era como ele havia aprendido comigo, que às vezes o espaço físico importa tanto quanto o que é dito dentro dele. Fui, a Bruna estava lá. Chegou depois de mim, com aquele jeito de quem se preparou para aquela situação durante dias e ainda assim não estava completamente pronta. Estava bem vestida, com aquele cuidado de quem coloca roupas para encontro importante, e quando me viu, levantou e disse: "Boa tarde, Dona Leonora", com uma voz que havia perdido o controle absoluto de sempre, mas que ainda tinha dignidade. Eu disse boa tarde de volta. Sentamos. Os primeiros minutos foram daquele jeito específico, que só existe em encontros onde todos sabem o que está em jogo. Mas ninguém quer ser o primeiro. A nomear, o Vinícius encheu o copo de água de todo mundo. A garçonete veio com o cardápio. Alguém comentou sobre o trânsito. Depois a Bruna disse, olhando para mim, com uma diretude que eu havia percebido que era parte do jeito dela, mesmo quando a usava mal. Dona Leonora, eu quero pedir desculpa de frente, não por telefone. O que eu disse foi errado, e eu sei disso. Eu olhei para ela por um segundo, para aquela mulher de 30 e poucos anos que havia me chamado de bruxa com tanta facilidade e que estava agora sentada na minha frente, pedindo desculpa com a mesma diretude que havia usado para me insultar. Há uma coisa interessante sobre pessoas que são diretas até quando estão erradas. Quando elas decidem acertar, a diretude aparece do mesmo jeito, sem rodeio, sem eufemismo, sem aquele pedido de desculpa, envolvido em camadas que serve mais para proteger quem pede do que para reconhecer quem foi magoado. Ela havia pedido desculpa no jeito dela. Eu precisava receber no meu disse. Eu ouço suas desculpas, Bruna, e vou te dizer uma coisa que eu nunca disse por telefone. Eu não fui fácil com você no começo. Não porque você não merecia chance. Porque eu tinha aprendido a não dar chance rápido demais. E esse aprendizado às vezes aparece como frieza para quem está do outro lado. Ela ficou me olhando. Continuei. Isso não justifica o que aconteceu, mas é honesto da minha parte reconhecer que havia 2 lados funcionando de formas que não se encontravam. O Vinícius estava quieto do meu lado, ouvindo, com aquele jeito de pessoa que sabe quando não precisa falar. A Bruna disse: "Obrigada por dizer isso." Eu disse: "De nada." E pedimos o almoço. Não foi um almoço mágico, não foi aquele tipo de refeição que apaga tudo e vira marco de recomeço como em filme. Foi um almoço onde 3 pessoas adultas tentaram, com cuidado
e com desconforto. Começar a existir no mesmo espaço, sem que a tensão dominasse completamente. Houve momentos estranhos. Houve silêncios que duraram um pouco mais do que deveriam. A Bruna disse uma coisa sobre o trabalho dela, que eu respondi com mais profissionalismo do que calor. O Vinícius contou uma história engraçada, que desanuviou por 5 minutos antes de a conversa voltar para aquela qualidade formal que ainda existia entre a Bruna e eu. Mas também houve coisas boas. Descobrimos que as duas havíamos trabalhado com processo em contextos diferentes. Ela em comunicação institucional, eu em contratos públicos, e que havia uma sobreposição de linguagem e de método que nos surpreendeu a ambas. Ela havia feito uma pergunta sobre como eu havia estruturado os contratos na época do serviço público, que era uma pergunta inteligente, do tipo que você só faz se realmente quer saber. Eu havia respondido, com detalhes, com o prazer de quem gosta de falar sobre o que sabe. Foi o único momento em que eu a havia visto com uma expressão que não era de defesa nem de desconforto. Era interesse genuíno, pequeno, mas estava lá. Quando saímos do restaurante, o Vinícius foi pegar o carro. Ficamos eu e a Bruna por 1 minuto na calçada, as duas olhando para a rua, sem a necessidade imediata de dizer nada. Depois ela disse, sem me olhar diretamente, mas para o espaço à frente: eu não sei se a gente vai chegar a gostar uma da outra. Eu disse, eu também não sei. Ela disse, mas eu acho que posso tentar. Eu disse, eu também. O carro do Vinícius apareceu na esquina. Eu entrei no meu táxi que havia chamado. Quando fui embora, olhei pelo vidro traseiro e vi ele e a Bruna na calçada conversando. Ela gesticulando com aquele jeito dela, que eu havia começado a identificar como o jeito que ela falava quando estava relaxando. Não era solução. Era alguma coisa que talvez pudesse se tornar alguma coisa, e por hoje era o suficiente. Sobre o contrato da sala, você deve estar perguntando, vou te dizer, o que aconteceu com ele na próxima parte, porque a história financeira ainda não havia terminado, e ela ia terminar de um jeito que nenhum de nós havia planejado completamente. Mas preciso que você saiba antes uma coisa sobre o que havia mudado em mim naquelas semanas. Não sobre a situação, sobre mim. Eu havia entrado naquele período com um caderno de 3 colunas e a tristeza fria e a certeza de que sabia o que estava fazendo. E em algum ponto do caminho, havia percebido que a certeza era sobre os princípios, mas não sobre o resultado, que eu havia planejado para me proteger, o que era certo, mas que não havia planejado para o que viria se a proteção funcionasse e a relação sobrevivesse. Essa parte havia me surpreendido. A sobrevivência, e sobrevivência pede um tipo diferente de atenção do que defesa. Defesa você pode fazer sozinha, sobrevivência precisa de 2. Eu havia aprendido ao longo da vida a fazer muita coisa sozinha. A aposentadoria eu havia construído sozinha. O apartamento eu havia mantido sozinha. A sala comercial eu havia gerenciado sozinha. O luto do Eduardo eu havia atravessado com a dignidade de quem segura o que precisa ser segurado sem desmoronar na frente de todo mundo. Ser sozinha era uma competência que eu havia desenvolvido à força, não por escolha original, por necessidade, e competência que você desenvolve à força, às vezes se transforma em jeito de ser, mesmo quando a necessidade passa. Estava me perguntando, naquele período, se eu havia me tornado boa demais em ser sozinha. Se havia criado uma distância que eu chamava de prudência, mas que na prática impedia que as coisas chegassem antes de eu ter decidido se eram seguras. Não tinha resposta definitiva para isso. Ainda não tenho. É uma dessas perguntas que você carrega, examina de vez em quando e que vai respondendo em partes com o tempo. O que eu sabia era que o almoço havia sido diferente do que eu esperava, que a Bruna havia me surpreendido, que eu também havia me surpreendido, e que havia uma parte de mim, pequena, mas presente, que havia ficado com aquela imagem dela gesticulando na calçada quando eu ia embora, com aquele jeito de pessoa que, quando relaxa, é mais do que o que mostrava quando estava na defensiva. Talvez
eu fosse também mais do que o que mostrava quando estava em modo de observação. Talvez a gente fosse as duas mais parecidas do que qualquer uma de nós havia querido admitir. Essa ideia me ficou naquela noite, não como conclusão, como possibilidade, e possibilidade, em certas idades, é coisa que você aprende a não desperdiçar. Se você está aqui comigo, até esse ponto, obrigada. Sei que a história não tem a linearidade simples de heroína versus vilã, que às vezes a gente espera. Mas a vida raramente tem. E o que eu tenho para oferecer é a versão honesta, não a versão arrumada. A próxima parte é onde o assunto do contrato volta e onde o Vinícius toma uma decisão que eu não esperava. O Vinícius me ligou numa segunda-feira de manhã, 2 semanas depois do almoço. Não era a voz do pão de queijo, nem a voz do impasse. Era uma voz nova, aquela que aparece em filho adulto quando ele tomou uma decisão sozinho e está pronto para comunicar, não para pedir aprovação. Disse: Mãe, posso passar aí hoje à tarde? Tenho uma coisa para te mostrar. Eu disse: Pode. Chegou às 5 da tarde com uma pasta. Não entrou pela cozinha, dessa vez. Ficou de pé na entrada por um segundo, como quem está calibrando como apresentar algo que preparou com cuidado. Depois disse: Vamos sentar na mesa. Sentamos, ele abriu a pasta. Dentro havia um documento. Me passou. Eu peguei, li, era uma proposta elaborada, com cabeçalho do escritório dele, com cláusulas numeradas, com linguagem jurídica que eu precisei ler devagar. Não porque era difícil, mas porque queria ter certeza de que estava entendendo o que estava lendo, e não o que esperava ler. Era uma proposta de renovação do contrato da sala, com ajuste de valor para o preço de mercado real, sem o desconto que eu havia praticado por 6 anos, um valor 22% acima do que ele pagava até então. Fiquei olhando para aquele número por um momento, depois levantei os olhos para ele e disse: Você tem certeza? Ele disse: Tenho. Conversei com os sócios. Fizemos as contas Vai apertar por uns meses enquanto reorganizamos o orçamento do escritório, mas E é o certo a fazer. Eu disse: O certo a fazer por quê? Ele disse: Porque eu estava pagando abaixo do mercado por 6 anos e tratando como se fosse o preço normal. Não era. Era favor. E favor não é obrigação de ninguém. Eu precisava tratar as coisas pelo que são. Aquilo me atingiu de um jeito que eu não esperava. Não pelo dinheiro, pelo que a frase significava. Ele havia entendido não a lição que eu havia tentado ensinar com palavras naquele sábado de pão de queijo. Sábia, entendido por dentro do jeito que entendimento real funciona, que não é quando alguém te explica, mas quando você chega lá, sozinho, pela via da reflexão honesta. Eu disse: Vinícius, você não precisa fazer isso para recuperar o contrato. Eu teria renovado pelo valor antigo. Ele disse: Eu sei, mas eu não quero pelo valor antigo, quero pelo valor certo. Ficamos em silêncio por um momento, os dois olhando para o documento na mesa. Depois eu disse: Vou precisar revisar com um doutor. Marcelo, antes de assinar qualquer coisa. Você entende? Ele disse. Claro. Eu esperaria menos de você. E deu aquele meio sorriso de novo, o mesmo do sábado anterior, que era o sorriso dele de filho que conhece a mãe e que sabe que certas coisas são como são. Liguei para o Dr. Marcelo no dia seguinte. Mandei o documento por e-mail. Ele revisou e disse que estava bem redigido, o que não me surpreendeu, porque o Vinícius havia aprendido a fazer contrato com quem fazia contrato bem, e eu havia sido o primeiro modelo que ele havia tido. Na sexta daquela semana, assinamos o novo contrato. Eu, o Vinícius e os 2 sócios do escritório, numa reunião curta e eficiente, com um café que a secretária serviu e que estava bom. Quando saí do escritório com a minha cópia, fiquei na calçada por um segundo. Havia algo naquele dia que eu precisava nomear para mim mesma antes de ir embora. Uma sensação que não era vitória, porque vitória pressupõe um perdedor, e eu não havia querido que ninguém perdesse. Não era alívio completamente, porque ainda havia coisas não resolvidas entre mim e a Bruna, entre mim e o Vinícius,
entre o que havia sido e o que ainda estava sendo construído. Era algo mais próximo de reconhecimento. A sensação de que havia tomado as decisões certas, mesmo quando não sabia completamente onde iam dar, de que havia sido fiel a alguma coisa dentro de mim que merecia ser fiel. 66 anos e eu ainda estava aprendendo o nome das coisas que sentia. Peguei um táxi, fui para casa. Naquela tarde, fiz uma coisa que não havia feito em meses. Abri o caderno de papel na página das 3 colunas. Peguei a caneta e risquei cada item que havia sido resolvido. Coluna do que eu sabia, tudo riscado. Coluna do que eu precisava saber, tudo riscado. Coluna do que eu podia fazer, quase tudo riscado. Havia um item que eu não havia riscado ainda. Havia escrito ele por último, numa tarde em que eu ainda estava processando tudo, num momento de honestidade que não havia planejado, mas que havia aparecido assim mesmo. Descobri se a relação com a Bruna tem alguma possibilidade real. Esse item eu olhei por um tempo. Depois fechei o caderno sem riscar. Não porque havia desistido, porque ainda estava em andamento. Nos meses seguintes, as coisas foram se movendo, do jeito que as coisas se movem quando você para de forçar e deixa o tempo trabalhar. Devagar, com recuos, com avanços pequenos que às vezes você só consegue ver olhando para trás. A Bruna e eu fomos nos encontrando em situações que antes não existiam. O aniversário do Vinícius, que eu havia passado sem ele no ano anterior, e que nesse ano foi num jantar simples na casa dos dois, onde a Bruna havia cozinhado e onde eu havia chegado com o vinho que ela havia apreciado genuinamente, com aquele jeito dela de não fingir quando gosta de algo. Descobri nesse jantar que ela cozinhava bem, que tinha opiniões firmes sobre política que não eram sempre as minhas, mas que eram articuladas, que havia estudado fora do país por um período e que esse tempo havia moldado uma forma de ver as coisas que às vezes me irritava e às vezes me surpreendia. Ela descobriu que eu não era o bloco monolítico de julgamento que havia construído na cabeça, que eu sabia rir, que havia tido vida antes de ser mãe e sogra, uma vida com histórias que ela às vezes ouvia com aquela expressão de quem não havia calculado que a pessoa do outro lado fosse tão diferente do que imaginara. Não virou amizade. Não virou aquele tipo de relação calorosa que algumas sogras e noras constroem. Virou respeito. E respeito entre dois adultos que não escolheram se relacionar, mas que precisam coexistir. No mesmo círculo afetivo, é uma construção que demanda mais esforço e mais honestidade do que a maioria das pessoas imagina. Você está me perguntando, e a palavra bruxa voltou alguma vez? Não voltou, nunca mais. Não porque eu havia ameaçado, não porque havia criado clima de medo, mas porque quando as pessoas descobrem que você tem substância real, que não é só mãe do filho dela, que tem história e tem clareza, e que não vai aceitar menos do que respeito. O tom muda, não de medo, de adequação. Há uma coisa que aprendi nessa história toda que quero te dizer agora, no meio dela, antes de chegarmos ao final. Muita gente, quando ouve o começo desse relato, a parte do bruxa e da exclusão do casamento, fica com raiva, quer saber como eu me vinguei. Qual foi a virada dramática? O momento em que a Bruna pagou o preço. Mas a história não foi sobre vingança. Nunca foi. Foi sobre reconhecimento. Sobre o que eu tinha e o que merecia. Do Vinícius, sobre o que havia feito e o que precisava corrigir. E da Bruna, sobre o que havia assumido e o que havia custado essa suposição. O preço que cada um pagou foi o preço das próprias escolhas, não imposto por mim, cobrado pela realidade. E isso, que é a coisa mais justa que existe, não tem nada de dramático quando acontece. É silencioso e inevitável, como juros de uma conta que você sabia que ia chegar, mas preferiu não pensar. Na próxima parte, vou te contar o que aconteceu no Natal daquele ano, que foi a primeira vez em que o Vinícius e a Bruna estivemos juntos numa situação completamente fora de contexto, de resolução de conflito, numa situação normal
E o que acontece quando pessoas que tiveram história difícil tentam ter uma tarde normal? É onde as coisas ficam interessantes de um jeito diferente. Fica aqui até domingo. Mas antes de terminar essa parte, há uma coisa que quero te contar, que aconteceu naquele período e que ainda não narrei. Numa tarde daquelas semanas de reorganização lenta, recebi uma ligação da Zenaide. A Zenaide, que me mandava prints e que havia me contado do casamento da forma mais eficiente possível, estando presente onde eu não estava. A Zenaide ligou com aquela voz dela, de quem tá com informação nova e que tá pesando o quanto da informação vai passar. Disse: Leonora, você já ficou sabendo da conversa que a Bruna teve com a mãe dela? Eu disse: não. Ela disse: parece que a Bruna ligou para a mãe dela na semana passada e disse que tinha feito uma coisa errada com a sogra e que estava tentando consertar. A mãe contou para a vizinha, que é prima do marido da filha de uma colega minha, que me contou. Eu fiquei ouvindo esse caminho de informação por um segundo e pensei que rede de fofoca de mulher mais velha tinha uma eficiência, logística que empresa de tecnologia nenhuma conseguia replicar. Disse. A Zenaide disse. E a mãe da Bruna ficou brava com ela. Disse que tinha te tratado mal e que isso não se fazia com sogra, que a família do marido se respeita. Aquilo me pegou de surpresa. Não porque eu esperava que a mãe da Bruna fosse inimiga dela, mas porque havia algo nessa informação que dizia que a Bruna havia ligado para a própria mãe e admitido o erro não só para mim, para quem a havia criado. Isso não é coisa pequena. Pedir desculpa para a sogra já tem peso. Admitir para a própria mãe que você agiu errado é um nível acima. Disse para Zenaide: obrigada por me contar. Ela disse: você está bem com tudo isso? Eu disse: tô processando. Ela disse: Leonora, você sempre processa. Me fala quando terminar o processamento. Ri, porque a Zenaide tinha razão, que eu às vezes processava tanto que esquecia de sentir. Era outra coisa que a vida havia desenvolvido em mim, a força. Naquela noite, sentada na poltrona, com o caderno fechado no colo e sem abrir, pensei na Bruna ligando para a mãe dela e dizendo que havia errado. Pensei no que custa fazer isso, porque eu sabia o que custava. Havia ligado para minha própria mãe em situações parecidas ao longo da vida e havia aprendido que a admissão para quem te conheceu de menina tem um peso diferente de admissão para quem te conheceu adulta. Com a mãe você não consegue se esconder atrás de narrativa. Ela sabe demais. A Bruna havia ligado assim mesmo. Isso não resolvia nada. Não desfazia o que havia sido dito, mas dizia alguma coisa sobre o tipo de pessoa que ela era por baixo de tudo que havia acontecido entre nós. Às vezes a gente precisa de informação indireta para conseguir ver o que a informação direta não consegue mostrar porque está carregada demais de emoção. Essa era a minha informação indireta. Naquelas semanas também aconteceu algo menor, mas que ficou comigo. Fui ao supermercado numa tarde de sábado e encontrei na fila do caixa uma mulher de uns 50 anos que eu não conhecia, mas que me reconheceu. Disse que havia me visto num evento do serviço público anos atrás, quando eu havia apresentado um sistema de contratos que havia sido adotado por outros órgãos. Disse que havia ficado impressionada na época e que havia implementado parte do método no setor dela. Fiquei olhando para aquela mulher por um segundo. Era funcionária de outro órgão, que eu nunca havia voltado a cruzar, e ela havia guardado algo que eu havia feito décadas atrás e que havia usado. Não é que eu havia esquecido que havia feito aquilo, mas às vezes a gente fica tão dentro do que está vivendo no presente que as coisas que construiu no passado ficam guardadas numa prateleira que você não abre frequentemente. Aquela mulher na fila do supermercado havia aberto a prateleira. Fui para casa pensando nisso e pensando também em como as duas coisas se relacionavam, a mulher no supermercado e a situação com a Bruna e o Vinícius. Haviam duas formas de ser reconhecida naquele período. Uma era
pelo trabalho que eu havia feito em décadas de carreira, que havia sobrevivido ao tempo e chegado em alguém que eu nem sabia que tinha chegado. Outra era pela situação doméstica difícil que estava atravessando, que estava me ensinando sobre mim mesma, de formas que 34 anos de serviço público não haviam ensinado da mesma forma. As duas eram reais, as duas eram minhas, e havia uma Leonora que conseguia segurar as duas ao mesmo tempo. Isso era mais do que eu havia esperado encontrar no começo de tudo aquilo, e era exatamente o suficiente para continuar. O Natal chegou naquele ano com aquela velocidade que o final de ano tem quando você passou o tempo envolvido em outras coisas e de repente percebe que está em dezembro sem ter percebido. Como chegou lá, o Vinícius me perguntou em novembro se eu queria passar o Natal com eles. Não como uma obrigação, como convite real. Eu disse que sim. Cheguei na casa deles no dia 24, com um pavê que eu havia feito pela manhã. Aquele pavê de chocolate com creme que o Eduardo sempre pedia e que eu havia parado de fazer depois que ele foi. Porque sem ele não parecia valer o esforço. Havia parado durante anos. Naquele ano, eu havia feito. A Bruna abriu a porta, olhou para o pavê e disse: "Isso você fez?" Eu disse: "Fiz." Ela disse: "O Vinícius me falou que você fazia um pavê que ele nunca tinha conseguido encontrar igual." Eu não acreditei que era tão difícil de achar. Eu disse: "Não é difícil de fazer. É difícil de provar e depois querer outro." Ela ficou me olhando por um segundo com aquela expressão que eu havia começado a reconhecer como o jeito dela de processar algo antes de responder. Depois disse: "Entra, o jantar ainda está no forno." Entrei, a casa estava decorada com aquele estilo dela, limpo, sem exagero, com uma guirlanda pequena na porta e velas em cima da mesa que davam ao ambiente uma qualidade de luz que eu não havia esperado, mas que havia ficado bonita. O Vinícius estava na cozinha terminando alguma coisa. Quando me viu, veio dar um abraço do tipo que não é de protocolo. O tipo de abraço de filho que está bem e que quer que você saiba que está bem. Jantamos os três, com a comida boa dela, o pavê meu e uma garrafa de espumante que o Vinícius havia escolhido com o cuidado de quem havia pesquisado. Não foi um jantar perfeito. Houve um momento em que a Bruna fez um comentário sobre uma decisão política que eu tinha, posição diferente, e ficamos no impasse que o Vinícius resolveu, mudando de assunto com habilidade, de quem havia aprendido que alguns debates não precisam de resolução para serem encerrados. Houve também um momento, mais tarde, em que a Bruna me pediu para provar uma sobremesa que ela estava planejando fazer para o Réveillon e queria minha opinião. Provei. Disse o que havia de bom e o que podia melhorar. Ela anotou no celular sem parecer ofendida, que era a reação de alguém que havia pedido opinião de verdade e não validação. Isso eu havia apreciado mais do que o pavê. Na hora de ir embora, quando o Vinícius foi buscar o meu casaco, fiquei um segundo com a Bruna na sala. Ela disse, sem aquele peso de conversa importante: "Obrigada por ter vindo." Eu disse: "Obrigada pelo jantar." Ela disse: "O pavê acabou." Eu disse: "Era para acabar." E ela deu uma risada pequena, daquelas que saem sem calcular, e que eu havia ficado sem saber muito bem o que fazer com ela, porque não era o jeito que eu havia aprendido a prever os comportamentos dela. Fui embora com um prato vazio do pavê na bolsa, e com a sensação de quem passou uma tarde sem drama e sem performance, e ainda assim com substância. Substância era a palavra certa para aquilo. Não amor ainda, não amizade. Substância. Algo real que poderia se tornar outras coisas com o tempo, ou que poderia ficar sendo substância para sempre, que também era digno. No táxi de volta para casa, olhei pela janela para a cidade, com as luzes de Natal que tornavam tudo um pouco menos exato e um pouco mais bonito do que era na luz do dia. Pensei no Eduardo, em como ele gostaria daquele pavê, em como ele acharia graça das 3 colunas no caderno e da situação toda, em como ele provavelmente teria manejado isso de um jeito completamente diferente do meu, mais quieto, mais lateral, chegando no mesmo lugar por um caminho que ninguém havia visto chegar.
Ele era assim. Chegava no lugar certo, sem parecer que tinha feito esforço. Eu precisava de esforço. Era o meu jeito. E o meu jeito havia chegado num lugar que eu não havia planejado chegar exatamente, mas que era mais honesto do que o lugar onde havia começado. Era o suficiente para um Natal. Era o suficiente para essa parte da história. Mas quero deixar uma coisa dita antes de encerrar aqui. Naquele Natal, saindo de casa com um prato vazio na bolsa, me peguei pensando em algo que o doutor Marcelo havia dito na nossa reunião, meses antes, quase de passagem, enquanto organizava os papéis para guardar. Havia dito: Leonora, a maioria das pessoas que vêm ao meu escritório, em situações como a sua, quer saber como punir. A senhora é das raras que quer saber como se proteger. Há uma diferença enorme entre as duas coisas. Eu havia ouvido e não havia respondido nada naquele momento, mas havia guardado. E naquela noite de Natal no táxi, com as luzes da cidade passando pela janela e o prato vazio no colo, eu entendi completamente o que ele havia quis dizer. Proteção é voltada para dentro. Você faz por você, pelo que é seu, pelo que você construiu. Punição é voltada para fora. Você faz pelo efeito que vai causar no outro. Eu havia escolhido proteção, e o paradoxo era que, ao me proteger, ao não ceder por medo e ao não atacar por raiva, havia criado as condições para que as outras pessoas também fizessem as escolhas que precisavam fazer. Vinícius havia escolhido pagar o valor certo. Bruna havia escolhido ligar para a própria mãe e admitir. Eu não havia forçado nenhum desses movimentos. Havia apenas removido o chão macio que tornava desnecessário que eles acontecessem. Essa era a bruxa que eu havia sido, sem magia nenhuma, só clareza. A próxima, que é a última parte, é onde eu te conto o que aconteceu com o testamento, e com o item que ficou sem riscar no caderno, e com a mulher que eu me tornei depois de tudo aquilo. O testamento eu havia começado a organizar com o Dr. Marcelo naquelas primeiras semanas, quando ainda não sabia como as coisas iam se resolver. Havia uma lógica nisso que não era macabra nem dramática. Era simplesmente o que qualquer pessoa com patrimônio e clareza deveria ter feito antes, e que eu havia adiado por anos com a desculpa de que havia tempo. A situação havia removido a desculpa. O doutor Marcelo havia me explicado o que eu já sabia em linhas gerais, mas que precisava revisar em detalhes, que a lei reservava metade do patrimônio para o herdeiro necessário, no meu caso o Vinícius, e que a outra metade, a parte disponível, eu podia direcionar como quisesse, para instituições, para pessoas específicas, para causas. Eu havia passado algumas semanas pensando no que fazer com essa parte disponível, e havia chegado a uma resposta que havia me surpreendido quando chegou. Não porque fosse radical, porque era simples e honesta e revelava o que eu havia aprendido naquele período, de uma forma que nenhuma conversa conseguiria revelar tão diretamente. Havia decidido deixar a parte disponível para uma fundação de bolsas de estudo para filhas de servidoras públicas de baixa renda. Uma coisa que não existia ainda, mas que eu poderia ajudar a criar com o doutor Marcelo e com duas ex-colegas de trabalho que haviam mencionado interesse em algo parecido numa conversa de anos atrás. A ideia havia chegado pela janela, como as boas ideias costumam chegar. Não quando você está procurando, mas quando está olhando para outro lado e algo passa. Havia chegado naquela tarde no supermercado, quando a mulher na fila me disse que havia usado o método que eu havia apresentado décadas atrás. E eu havia pensado, quanto do que eu aprendi ficou só em mim? Quanto poderia ter chegado mais longe se houvesse mais mulheres com acesso ao que eu tive? Não era pensamento novo, mas havia se conectado com a parte disponível do testamento de um jeito que havia feito sentido. Contei para o Vinícius num domingo de manhã, umas 3 semanas depois do Natal, não como comunicado formal, como conversa, aquela que acontece quando você já passou pelo difícil e pode falar do resto
sem o peso de tudo que ficou no caminho. Ele ouviu, ficou em silêncio por um momento. Depois disse: Mãe, isso é lindo. Eu disse: Não é bem o adjetivo que eu usaria. Ele disse: Eu sei. É o que eu usei. Havia algo de Eduardo naquele momento. Não nas palavras, mas no jeito. Eduardo usava adjetivos que eu não usava e ficava sorrindo quando eu dizia que não eram o correto, como se a discordância fosse parte do prazer da conversa. Vinícius havia herdado isso. Perguntei: Como está a Bruna? Era a primeira vez que eu perguntava diretamente, com aquela formulação simples, sem contexto de resolução de problema por baixo. Ele disse: Está bem. Tá num projeto novo que tá gostando, ela trabalha melhor quando tá num projeto que importa para ela. Eu disse: Isso eu já percebi. Ele me olhou. Percebeu quando? Eu disse: No jantar de Natal, quando ela pediu minha opinião sobre a sobremesa. Era a mesma atenção que ela usava quando perguntou sobre os contratos no almoço de restaurante. É o jeito dela quando tá de fato interessada em algo. Ele ficou me olhando por um segundo, com aquela expressão de filho que descobre que a mãe prestou atenção numa coisa que ele não havia percebido, que ela havia notado. Disse: Ela vai gostar de saber que você percebeu isso. Eu disse: Pode contar se quiser. Aquela permissão era pequena, mas era real. Era eu dizendo que não me importava que a Bruna soubesse, que eu havia observado com cuidado e que o que havia observado era algo bom. Isso era diferente de meses atrás, quando cada observação havia carregado o peso de avaliação. Agora era só observação, do jeito que observação deveria ser. Naquele período, a Zenaide apareceu para tomar café numa tarde. Ela vinha de vez em quando, a Zenaide com aquele jeito dela de entrar, sentar e imediatamente colocar o dedo em algo que eu ainda estava processando, como se tivesse um radar calibrado para o que eu não havia dito em voz alta. Sentou, tomou o café. Depois disse: Leonora, você está diferente. Eu disse: Em que sentido? Ela disse: Menos em guarda. Não sei explicar melhor do que isso. Pensei nisso. Disse: Pode ser. Ela disse: O que mudou? Eu disse: Entendi algumas coisas sobre mim que demorei para entender. Ela disse: Como o quê? Eu disse que eu havia confundido prudência com distância por tanto tempo que tinha deixado de distinguir uma da outra, que havia situações em que a prudência já havia cumprido o papel dela, e a distância continuava por inércia. A Zenaide ficou me olhando com aquela expressão dela de quem está ouvindo algo que queria ter dito, mas não havia encontrado as palavras. Depois disse: Você está falando da Bruna ou de tudo? Eu disse: Das duas coisas. Ela tomou o café até o fim. Depois disse: Eduardo ia gostar muito de você agora. Aquilo eu não havia esperado. Fiquei em silêncio por um segundo. Depois disse: Ele já gostava. Ela disse: Gostava, mas ia gostar de você agora de um jeito específico. Você sabe o que eu quero dizer. Eu sabia. Havia coisas que o Eduardo havia visto em mim que eu demorei a ver. Coisas que ele apontava com aquela paciência dele, sem forçar, sabendo que eu chegaria quando chegasse, e que eu às vezes havia chegado tarde, depois que ele havia partido, quando já não podia contar para ele que havia chegado. Isso doía de um jeito suave, que eu havia aprendido a carregar. A Zenaide foi embora, com aquele jeito dela de visita que tem hora de acabar. Na porta disse: Me liga mais, você some. Eu disse: Eu processo. Ela disse: Eu sei, processa mais rápido. Fechei a porta, fui para a poltrona. Peguei o caderno, abri na página das 3 colunas, olhei para o item sem riscar. Descobrir se a relação com a Bruna, ela tem alguma possibilidade real. Fiquei olhando por um tempo. Depois peguei a caneta, risquei pela metade. Não até o fim, porque não havia chegado ao fim ainda, mas o suficiente para reconhecer que havia movimento onde antes havia estagnação. Meio riscado era mais honesto do que riscado completamente. E honestidade eu havia aprendido ao longo de tudo aquilo. Era a única moeda que não desvalorizava. Fechei o caderno, coloquei na mesinha e pela primeira vez em muitos meses fui fazer café sem nenhuma coluna em mente para preencher,
Só o café. Só à tarde. Só a Leonora na própria cozinha, de pé na bancada, sem planejamento nenhum, além de beber aquele café enquanto estava quente. Às vezes chegar a isso, ao simples, ao presente, sem projeto, é onde você percebe que passou pelo que precisava passar. Não terminei de passar. Ainda havia coisas por resolver, coisas por construir, coisas que só o tempo ia mostrar se iam ficar ou ir embora, mas estava em lugar diferente do que havia estado. E esse lugar, diferente, mas real, tinha sido conquistado com um único instrumento que eu confio de verdade: a clareza sobre o que eu tinha, o que eu valia e o que eu não estava disposta a aceitar que fosse diferente. A bruxa tinha sido isso. Clareza, com 66 anos de prática. Mas clareza não chega de uma vez. Ela vai chegando em camadas, cada uma revelando a próxima, e você vai entendendo retroativamente o que havia aprendido antes, mas não havia conseguido nomear ainda. Naquele período entre o Natal e o fim do verão, fui entendendo algumas coisas que coloco aqui, não como conclusão final, mas como o ponto em que eu estava quando a história se estabilizou. A primeira coisa, o Vinícius havia mudado, não radicalmente, não de uma vez, não de um jeito que apagava o que havia acontecido, mas havia mudado. O homem que havia ficado em silêncio no telefone antes de dizer que seria melhor se eu não fosse ao casamento, havia se tornado, com o custo do que havia passado, alguém que sabia fazer a distinção entre o que a esposa pedia e o que era certo pedir. Essa distinção não existia antes. Agora existia. Isso tinha um valor que eu não sei quantificar, mas que sentia toda vez que ele aparecia na minha porta com pão de queijo. E ficávamos na cozinha, conversando sobre as coisas que conversávamos agora com uma camada de honestidade, que a relação não havia tido antes de tudo aquilo. Às vezes, o conflito cria a intimidade que a facilidade impede. Quando tudo vai bem, você nunca precisa dizer o que importa de verdade. Quando vai mal, você descobre o que é inegociável. E o que é inegociável é, no fundo, o mapa do que você é. Eu havia mostrado o mapa. E ele também. A segunda coisa, a Bruna continuava sendo quem era, o que era bom, porque eu não havia querido mudar a pessoa. Havia querido mudar o que acontecia entre nós. E o que havia mudado entre nós era a suposição. Ela havia assumido que eu era obstáculo. Eu havia assumido que ela era ameaça. Nenhuma das duas suposições havia sido testada antes de se tornar comportamento. Agora, havia teste. Havia jantar de Natal com pavê, havia perguntas sobre sobremesa. Havia uma conversa sobre contratos que havia durado mais do que o esperado, porque as duas havíamos esquecido por um momento que estávamos numa relação difícil e havíamos simplesmente conversado. Esses momentos eram raros ainda, mas eram reais. E real, aprendi, é mais importante do que frequente. A terceira coisa, que é a mais difícil de dizer, e que vou dizer assim, mesmo porque seria desonesto não dizer. Eu havia contribuído para parte do que havia acontecido. Não a palavra bruxa. Essa não havia sido minha contribuição, não a exclusão do casamento. Essa também não. Mas havia uma versão da Leonora que chegava num espaço novo, com a postura de quem já tinha o veredicto antes do julgamento, que observava com aquela qualidade de análise que nas relações pessoais às vezes aparece como frieza que intimida, que havia esperado que a Bruna chegasse primeiro porque havia decidido que não era ela quem devia chegar primeiro. Essa versão havia criado um ambiente onde a Bruna havia sentido, com ou sem razão, que havia julgamento, e sentimento de julgamento cria defesa, e defesa cria comportamento que parece ataque, mas é proteção. Não havia desculpa para o que a Bruna havia feito, mas havia contexto, e contexto não apaga a responsabilidade, mas muda o que você faz depois que a responsabilidade é assumida. O que eu havia feito depois havia sido diferente do que eu havia planejado nas 3 colunas do caderno. Havia planejado
Proteção. Havia encontrado algo mais complicado e mais humano do que proteção. Havia encontrado a possibilidade de recomeço, que não é a mesma coisa que começo, porque recomeço carrega o peso do que veio antes, e começo não. Recomeço é mais trabalhoso, mas também é mais real, porque foi escolhido depois que havia alternativa de não escolher. Numa tarde de fevereiro, a Bruna me mandou uma mensagem direta, sem protocolo, do jeito que ela mandava quando não estava pensando em como soaria. Dizia: Dona Leonora, estou fazendo aquela sobremesa no fim de semana que vem. Deu certo. Obrigada. Eu li. Fiquei com o telefone na mão por um segundo. Respondi: Que bom. Manda foto. Ela mandou. Era uma mousse de maracujá num prato branco, com uma apresentação que era mais cuidada do que o necessário para uma sobremesa de fim de semana. Aquele cuidado de pessoa que aprecia a forma além da função. Eu havia apreciado aquilo, em silêncio, sem dizer para ela, porque ainda havia coisas que eu preferia guardar. Mas havia apreciado. Na semana seguinte, ao fevereiro da mousse, liguei para as 2 ex-colegas de trabalho, que havia pensado para a fundação de bolsas. Uma delas, a Renata, havia respondido com entusiasmo que eu não havia esperado daquele nível. Disse que havia pensado em algo parecido por anos e que havia esperado o momento certo, e que talvez esse fosse. Marcamos uma reunião. Sentamos as 3 numa tarde de quarta-feira com cadernos, café e aquela seriedade específica de pessoas que sabem que estão começando algo que vai dar trabalho, mas que vale o trabalho. Foi boa, aquela tarde. De um jeito diferente de tudo que havia sido bom nos meses anteriores. Não era resolução de conflito, não era reconstrução de relação. Era criação, algo que começava onde nada havia existido antes. Eu havia passado aquele período inteiro defendendo o que tinha. Agora estava construindo o que ia ter. Essa distinção havia chegado naquela tarde de quarta-feira, no meio da reunião com a Renata e a Claudinha, com os cadernos abertos e o café esfriando. E havia ficado. Nos meses seguintes, a fundação foi tomando forma. Não rapidamente, porque nada que vale a pena toma forma rápido. E porque as 3 tínhamos aprendido, em décadas de serviço público, que processo bem feito é processo que não precisa ser refeito. Reunimos documentação, consultamos um advogado diferente do doutor Marcelo, especialista em terceiro setor, uma mulher jovem e objetiva que nos deu mais trabalho do que esperávamos e que nos cobrou mais rigor do que estávamos preparadas para ter logo de início. Eu havia gostado dela imediatamente por esse motivo. Naquele período, a Renata disse numa reunião algo que ficou comigo. Leonora, você sabe que a maioria das pessoas na sua situação teria gasto essa energia sendo infeliz? Eu disse: ser infeliz é trabalhoso. Prefiro gastar a energia em coisa que sobrevive a mim. Ela ficou me olhando. Depois disse: você pode escrever isso em algum lugar? Eu disse: prefiro fazer. A Claudinha riu. Eu também ri e continuamos a reunião. Havia uma leveza naquelas tardes de quarta-feira, com as 2 que eu não havia planejado encontrar naquele ano. Havia planejado proteger, resolver, atravessar. Não havia planejado leviandade, mas havia encontrado alguma coisa próxima dela no meio de tudo. Aquela qualidade de tarde que passa sem custo. Em março, o Vinícius e a Bruna vieram jantar na minha casa, pela primeira vez. Não havia acontecido antes, por escolha deles ou minha. O contexto não havia pedido, mas havia chegado de um jeito natural, sem que ninguém propusesse formalmente. O Vinícius havia dito numa ligação que estava com saudade do frango com quiabo que eu fazia, e eu havia dito que podia fazer no sábado. Ele havia dito os 2 ou só eu, com aquela pergunta aberta que deixava a escolha comigo. Eu havia dito os 2. A Bruna havia chegado com uma garrafa de vinho que ela havia escolhido com cuidado. Aquele cuidado dela que aparecia nas coisas que importavam para ela. Havia olhado para o meu apartamento, com aquela expressão de quem está absorvendo um espaço pela primeira vez e prestando atenção de verdade. Havia parado em frente à estante, onde eu havia colocado algumas fotos. O Vinícius, criança,
com o Eduardo. O Eduardo, num dia de viagem que eu havia fotografado, porque ele estava rindo daquele jeito dele. Uma foto minha e da Renata, num evento de trabalho de 20 anos atrás. As duas sérias e um pouco mais jovens do que éramos agora. A Bruna havia ficado olhando para a foto do Eduardo por um momento, depois havia dito, sem me olhar, ele parece com o Vinícius. Eu havia dito, o Vinícius parece com ele. Ela havia dado um sorriso pequeno. Havia ido para a cozinha ajudar, que era outra coisa que eu não havia esperado, mas que havia aceitado. Havíamos feito frango juntas, basicamente, sem que nenhuma de nós houvesse proposto isso formalmente. Ela havia picado a cebola com aquela eficiência de quem cozinha sem pensar nos movimentos. Eu havia temperado o frango com um tempero que o Eduardo havia gostado durante todos os anos do nosso casamento, e que o Vinícius pedia ainda hoje. Havíamos conversado, enquanto cozinhávamos, sobre coisas sem peso, sobre a reforma que ela e o Vinícius estavam planejando no apartamento, sobre um livro que ela havia lido e que havia achado irritante, mas não havia conseguido parar de ler, sobre o fato de que pimentão vermelho e verde têm gostos completamente diferentes, apesar de serem o mesmo vegetal em estágios diferentes. Havíamos servido o jantar, comido com Vinícius, que havia ficado na sala acompanhando uma notícia e que havia entrado na cozinha, com cara de quem estava ouvindo a conversa e não havia querido interromper. Depois do jantar, enquanto eu fazia o café, a Bruna havia ficado na bancada ao meu lado, em silêncio por um momento, olhando para a xícara. Depois havia dito, com aquela diretude dela que eu havia aprendido a reconhecer como marca e não como agressão. Dona Leonora, eu fico pensando às vezes em como as coisas teriam sido se eu tivesse chegado diferente. Eu havia deixado o café coar antes de responder. Depois havia dito, eu fico pensando às vezes em como teriam sido se eu tivesse recebido diferente. Ela havia me olhado. Eu havia devolvido o olhar. Não havia mais nada para dizer depois disso. As duas coisas eram verdade ao mesmo tempo e as duas sabíamos. Não precisava de resolução verbal. Tinha sido dito. Serviu o café. Ela pegou a xícara. Vinícius entrou pedindo açúcar, que sabia que eu não tinha. E aquela noite havia continuado do jeito que noites boas continuam, sem que ninguém precise marcar que estão sendo boas. Depois que eles foram embora, lavei a louça sozinha, como sempre faço, com o rádio ligado baixinho na cozinha. O mesmo rádio que havia tido por anos, que o Vinícius havia tentado substituir 2 vezes dizendo que era velho demais e que eu havia recusado ambas as vezes porque funcionava e porque o som dele eu já conhecia. Fui para a poltrona. O caderno estava na mesinha do lado. Não abri. Havia chegado o ponto em que o caderno já não precisava ser aberto para que eu soubesse onde estava. Tudo que havia sido coluna e item e riscado e não riscado havia se incorporado de uma forma que dispensava o papel. Era o sinal que eu esperava. Fui dormir mais cedo do que o usual, com aquela sensação boa de casa que cheirava frango com quiabo e a conversa que havia valido, de noite sem pendência. Enquanto adormecia, com o apartamento quieto e a cidade lá fora fazendo o barulho de sempre, pensei na palavra que a Bruna havia usado para me descrever naquele telefonema de meses atrás. Bruxa. Ela havia jogado como insulto. Mas uma bruxa, quando você pensa bem, é uma mulher que as pessoas tentam diminuir porque não conseguem controlar, que guarda conhecimento que os outros prefeririam que ela não tivesse, que age no tempo certo, com os instrumentos que tem, sem precisar de permissão de ninguém. Se era isso que eu era, tudo bem, eu podia viver com isso. Eu não contei para ninguém sobre a fundação além do necessário. Não era segredo, mas também não era anúncio. Algumas coisas, quando são muito íntimas, não pedem plateia. Meses se passaram. O contrato foi cumprido com rigor quase excessivo. Vinícius pagava no dia 3, não no dia 5. Mandava o comprovante antes mesmo que eu perguntasse. Eu nunca perguntava. A relação mudou num detalhe sutil. Ninguém mais usava dinheiro como idioma. Foi numa turquifera comum que aconteceu. Bruna apareceu sozinha na minha casa,
sem aviso, sem tensão, sem justificativa elaborada. Trouxe um bolo simples. Entrou como quem entra num lugar onde já decidiu ficar. Sentou na cozinha, ficamos alguns minutos falando sobre coisas práticas, supermercado, calor, o trânsito, até que ela disse: "Eu descobri uma coisa sobre mim esses dias." Eu esperei, eu confundo independência com antecipação de ataque. Não respondi imediatamente. Ela continuou: "Eu cresci achando que se eu não me defendesse antes, eu perderia espaço. Então eu atacava primeiro, mesmo quando ninguém estava atacando." Ela não pediu desculpas. E eu não pedi também, porque aquela conversa não era sobre o passado, era sobre padrão. "Eu também faço isso", eu disse. Ela levantou os olhos. "Faço de outro jeito. Eu me protejo tanto que às vezes pareço distante. Eu achei que clareza bastava, mas às vezes o que a gente chama de clareza é medo de se expor." Ela absorveu aquilo, sem disputa, sem pontuação final. Naquele momento, eu entendi uma coisa que não tinha entendido antes. Nenhuma de nós duas era vilã. Nós éramos mulheres acostumadas a sobreviver, e sobrevivência constante parece guerra, mesmo quando não há batalha. Algumas semanas depois, Vinícius me convidou para um jantar fora. Não era data especial, era só uma sexta-feira. No meio da conversa, ele comentou, quase casualmente: "Eu comecei a guardar dinheiro diferente agora." Eu olhei para ele: "Diferente como?" "Antes, eu guardava pensando no que podia perder. Agora eu guardo pensando no que quero construir." Eu não disse nada, mas aquilo era o tipo de frase que não nasce pronta. Ela nasce depois de queda, depois de orgulho ferido, depois de conversa difícil na cozinha. O contrato terminou 1 ano depois. Não houve cerimônia, não houve conversa simbólica. No dia seguinte ao último pagamento, eu apenas transferi o valor do depósito de volta, com uma mensagem simples: "Obrigada por honrar." Ele respondeu: "Obrigada por ensinar." Eu fiquei olhando para aquela palavra. Ensinar. Eu nunca quis ensinar. Eu só quis não ser apagada. Na semana seguinte, recebi a primeira carta da fundação. Uma jovem havia sido aprovada para a bolsa, filha de uma técnica de enfermagem do serviço público. Na carta, ela escreveu: "Minha mãe sempre disse que dignidade é poder escolher." Eu fechei os olhos por alguns segundos. Às vezes a vida devolve pra gente frases que a gente nem sabia que tinha plantado. No domingo seguinte, fizemos almoço aqui em casa. Nada especial. Frango, arroz, salada. Bruna trouxe uma sobremesa improvisada. Vinícius lavou a louça sem ser pedido. Eu observei aquela cena banal como quem observa uma paisagem rara. Não era perfeita, era melhor que perfeita. Era real. Depois que eles foram embora, eu voltei para o meu caderno. A lista ainda estava lá, o item ainda meio riscado. Eu peguei a caneta, não para riscar, mas para escrever ao lado. Aprender a confiar sem baixar a guarda. Eu não queria mais ser uma fortaleza, mas também não queria ser fronteira aberta. Existe um meio termo, e eu finalmente estava aprendendo. Às vezes me perguntam se eu voltaria atrás, se eu teria feito tudo diferente. Eu penso um pouco antes de responder. Eu não mudaria as decisões, mas talvez tivesse dito mais cedo: eu não estou tentando mandar, eu estou tentando não desaparecer. Hoje eu não preciso dizer isso, porque quem precisa ficar, fica. Quem precisa aprender, aprende. E quem precisa ir, vai. Sem contrato, sem ameaça, sem medo. Na semana passada, encontrei Zenaide no mercado de novo. Ela me olhou, sorriu e disse: "Ainda é a bruxa?" Eu sorri de volta. "Não. Agora, eu sou a mulher que escolhe." E, curiosamente, isso é muito mais poderoso. Eu não perdi meu filho. Eu não perdi minha casa. Eu não perdi minha dignidade. Eu só precisei aprender que proteger não é erguer muros eternos. É saber quando abrir o portão. E, principalmente, saber que você continua inteira mesmo quando o portão está aberto.